3, 2, 1. Hoje é o último dia do Concede 2013. A TV Serpro se despede do maior evento de tecnologia do governo federal com o debate Redes Sociais e Mobilidade a serviço do governo eletrônico. O Brasil já é o quarto país no mundo em número de smartphones. Ao todo, são 70 milhões, ficando atrás apenas de países como a China, Estados Unidos e Japão. Só no primeiro trimestre de 2013, o aumento nas vendas de smartphones cresceu em 86%. E agora, o item foi incluído na lista de produtos que possuem redução de impostos na medida provisória 252. E a expectativa do mercado é que esse número cresça ainda mais. Outra estatística interessante é que o Brasil foi o 8º país com maior crescimento no número de internautas. Entre o período de 2008 e 2012, esse número cresceu em 27 milhões. É diante desse cenário que o debate sobre governo, mobilidade e redes sociais ganha ainda mais fôlego. Aqui no Concede, nós vamos discutir esse tema na TV Serpro com a presença do diretor-presidente do Serpro, Marcos Mazzoni, do ativista de software livre, Marcelo Branco, e também do Vicente Aguiar, que é sócio fundador da Colivre. Muito obrigada pela participação de vocês. Marcos Mazzoni é diretor-presidente do Serpro há 6 anos, também foi presidente das empresas de informática dos estados do Rio Grande do Sul e Paraná, é um dos precursores do movimento de software livre no Brasil e acumula diversos prêmios nacionais na área de informática. Marcelo Branco é co-idealizador do projeto Conexões Globais 2.0. Em 2010, coordenou a estratégia nas redes sociais da campanha da presidente Dilma Rousseff. Já foi diretor-geral da Campus Party Brasil, ex-coordenador da Associação de Software Livre, entre várias outras atividades no governo, academia e comunidades de software livre. Vicente Aguiar é cofundador e gestor do projeto da Colivre, além de membro da equipe Nosfero. Ele é doutorando em administração pela Universidade Federal da Bahia e também foi organizador e coautor do livro Software Livre, Cultura Hacker e Ecossistema da Colaboração. Para começar o nosso debate, eu queria que vocês pudessem dizer a respeito desse fenômeno, que é as redes sociais. E elas têm gerado mais transformações no nosso país, né? Um exemplo claro disso são as últimas manifestações que foram organizadas, foram orquestradas por meio dessas redes. Como é que o governo pode se colocar dentro dessas redes de uma forma positiva? Bom, eu sou do tempo que a gente chamava manifestação com um panfleto, né? Então, realmente é impressionante a velocidade, a facilidade que tem do fluxo de informações que acontece através de uma rede social. Por isso que eu acho que os governos, né, não podem de maneira nenhuma fechar os olhos a esta realidade e, independente de se o tema é um tema inicialmente positivo ou negativo, entender como efetivamente uma fala da sociedade para o governo. O governo precisa ter um momento de escutar as redes sociais, precisa ter um momento de prestar atenção naquilo que está sendo dito, porque também, se é verdade que a velocidade das informações circula muito rapidamente, também é verdade que esses assuntos eles vinham sendo trabalhados, discutidos ao longo de um bom tempo, né? E eles explodem num determinado momento, e esse momento não deve ser um momento que assuste e iniba um governo. O governo tem que se posicionar como mais um ator social, escutar, né, e se preparar para interagir, se preparar para receber as informações, mudar uma postura muito tradicional dos nossos ambientes de comunicação de internet, que são ambientes de comunicação broadcast. Nós temos uma tendência natural a jogar as nossas informações, né? A gente é muito orgulhoso do que faz, então nós queremos mostrar para todo mundo o que nós estamos fazendo, mas as pessoas nesse momento não estão discutindo o que nós fizemos de positivo, eles estão discutindo o que não foi feito, né? O que faltou ou o que foi feito de forma negativa. Então a gente tem que mexer com as nossas estruturas internas para poder captar isso e, evidentemente, criar programas que vão atacar essas novas formas aí de comunicação dos problemas efetivos. Nós, sempre como governo, fomos pautados pelas grandes mídias, né? É muito natural uma reportagem de uma grande mídia, de uma emissora de televisão,
de um jornal, e o governo busca como responder essas questões. Não deveria o governo se assustar que agora essa pauta venha de uma outra forma, e vem de uma forma coletiva da sociedade, porque também não é um movimento, a gente repara que não é um movimento com profundas lideranças, são múltiplas lideranças, inclusive de movimentos diferenciados, e que nós temos que saber como nos posicionar, ouvindo e atuando na qualificação daquelas demandas que estão sendo apresentadas ali como a nossa carência. Só para concluir nesse tema, também nós temos que entender que houve uma evolução social no nosso país, e que essa evolução social fez também que as pessoas pensassem em mais. Quer dizer, não adianta nós achar que nós já fizemos muita coisa e que as pessoas então vão se conformar com isso. Não, as pessoas receberam muitas coisas, a sociedade conquistou muitas coisas, mas é muito positivo, e a gente tem que enxergar como muito positivo, que a sociedade demande melhorias ainda mais consistentes para a sua vida, e o governo está aí para atender, né? É a nossa obrigação atender à demanda da sociedade, por isso que existe o governo, né? O governo é um direito do coletivo, que é de uma transferência do direito individual. Então nós temos que escutar essas questões individuais, transformá-las em coletivo, e aí fazer ações que possam intervir na qualidade desses serviços que estão sendo demandados. Não, eu acho que é perfeito o que o Mazzoni falou, mas eu gostaria de também falar sobre a natureza, né, desses novos movimentos sociais. Quer dizer, na verdade, eu acho que é uma quebra de paradigma. Até então, antes das redes sociais, da internet, antes da internet, a única forma dos indivíduos terem seus direitos atendidos, suas reivindicações atendidas, se dava através da intermediação de organizações hierárquicas, né? Partidos ou sindicatos, que a partir de votações nos seus fóruns, assembleias, congressos, né, definiam uma pauta de reivindicações ou um programa político, e a partir desse programa político eles representavam sua base social, seja um sindicato, seja um partido político. E isso era a única forma que se tinha para mobilizar pessoas em torno daquelas bandeiras comuns, etc, etc. O que acontece com a chegada da internet, com as sociedades em rede? Cada indivíduo hoje tem uma capacidade de comunicação global, uma capacidade de que a sua mensagem, seja uma foto, um vídeo, um texto, individualmente pode chegar no mundo inteiro, né? Então, a crise da intermediação também entra, né, que não é só da indústria fonográfica, não é só dos meios de comunicação, a crise da intermediação também é a crise da intermediação dos movimentos sociais. Então, esses movimentos sociais que a gente viu em Tunis, no Egito, em Wall Street, na Espanha, eles têm características comuns, né, que são movimentos de indivíduos conectados em rede, fazendo grandes movimentos de massa, sem a intermediação de nenhuma organização, né? Cada indivíduo tem a sua pauta de reivindicação. E outras questões comuns nesses movimentos. Sempre aconteceu a partir de uma imagem ou de imagens iniciais que causam indignação. Então foi assim em Tunis, quando um vendedor tocou fogo no corpo, aquela imagem causou indignação, a indignação causou a ira, né? E a ira causou a revolta, e aquela pauta inicial se transforma numa pauta múltipla. Então, no caso do Brasil, né, nós identificamos perfeitamente no nosso monitoramento, e apresentamos isso aqui no SERPRO, né, que foi no dia 13. Quer dizer, a pauta era o passe livre, né, a questão do transporte coletivo. No dia 13, aquelas imagens da Avenida Paulista sendo sitiada e a polícia atacando com armas, bombas de gás lacrimogênio, as pessoas frente a frente, foi a imagem que causou a indignação. Tanto é que no outro dia, nas embaixadas do Brasil, no mundo inteiro, havia protestos, né, de um ato feito por um governador de estado, do partido de oposição, né, e as pessoas estavam na frente da embaixada protestando contra o governo brasileiro, né, porque era uma imagem das pessoas vendo o seu país, uma brutalidade policial daquela forma como aconteceu na Avenida Paulista. Isso é comum em todo mundo. Então, essa brutalidade policial sempre tem sido combustível que aumenta a mobilização, né, e as imagens fortes fazem com que cada indivíduo multimídia saia de casa com a sua pauta de reivindicação. Então, a pauta inicial era o transporte coletivo, mas o cara agora, além do transporte coletivo, ele quer mais saúde, outro quer mais educação. Então, primeiro, isso que o Mazzoni apontou é correto, não há lideranças definidas, né? Não há liderança distribuída, como no software livre, o código-fonte é distribuído e várias pessoas compartilham o código-fonte. Essa é a mesma lógica dos movimentos sociais. Então, uma liderança compartilhada, não tem um líder, né? Cada um contribui um pouquinho na proposta, né? Então, não há como identificar a liderança. Um problema para o governo, negociar com quem se não há líder? Nem para cooptar, nem para reprimir. Né? Então é um problema. Né? Então isso é uma novidade política que nós vamos ter que viver daqui para frente. Né? Então o que eu quero dizer? Essas novas mobilizações sociais em rede, elas vieram para ficar.
né? E elas têm características comuns no mundo inteiro, né? Mesmo com realidades sociais, econômicas e políticas diferentes. Ditadura, no caso do mundo árabe, né? Uma democracia consolidada, no caso da Espanha, no caso dos Estados Unidos, mas com crises econômicas, né? No caso do Brasil, o contrário, um país, né, em ascensão nos direitos, em ascensão na qualidade de vida, mas, independente disso, os elementos comuns da explosão, que Manuel Castells identifica muito bem, imagens que causam indignação. A indignação causa a ira faz com que as pessoas percam o medo, né? Então, é o que a gente tem visto no Brasil, né? Esse fenômeno, que é um fenômeno de psicológico, inclusive, né? Quando a gente vê algo que nos indigna, a gente fica revoltado, né? E quando a gente fica revoltado, muitas vezes a gente perde o medo, né? Então, esse fenômeno é o que tem acontecido numa análise mais do Manuel Castells, né, em relação a esses fenômenos que têm acontecido no mundo inteiro e que o Brasil inaugura, né, neste ano, uma era, né, de mobilizações sociais 2.0, mobilizações sociais via internet, que veio para ficar. Bom, eu comungo dos colegas e acrescento apenas ressaltando esse fato que o Marcelo colocou bem, né? A gente está nessa era de transição. Então, está saindo de uma era industrial, estamos entrando numa era informacional, a base tecnológica foi alterada e acho que, naturalmente, o desafio que se coloca não é apenas do governo, são das empresas, são dos movimentos sociais, das instituições religiosas, enfim. As pessoas vão ter que saber dialogar e interagir nesse novo contexto, onde a internet ela permite essa emancipação, que o Marcelo bem colocou, do indivíduo no seu poder de comunicação, no seu poder de manifestação, no seu poder de interação. Então, eu acho que o grande desafio é o diálogo. Então, voltando para a pergunta, para o cerne da pergunta, que é a questão do governo, eu prefiro sempre ampliar. Porque quando a gente fala de governo, normalmente a gente remete ao executivo, que tem um baita de um desafio pela frente. As formulações de políticas públicas agora, elas podem levar em consideração esses anseios da sociedade, tendo como intermédio a internet. E esse diálogo, ele pode ser estabelecido. Agora, existe um desafio metodológico de planejamento, porque será que o governo está acostumado a dialogar? Porque dialogar, o Marcelo colocou bem, ela pressupõe horizontalidade, pressupõe uma comunicação horizontal. Tá? E isso, às vezes, é difícil, porque eu acho que para existir uma comunicação horizontal, primeira coisa, eu acho que o pressuposto é transparência. Achar que quando você fala, a outra pessoa não necessariamente vai concordar com você. E ela vai ter, às vezes, acesso à informação que você não sabe que ela tem, mas ela pode ter. Enfim, esse é o desafio do executivo, mas também tem o do legislativo, né? Como é que a gente constrói um novo arcabouço jurídico civil, um novo marco civil, para regulamentar os direitos e os deveres de cidadãos, empresas e até mesmo do próprio governo dentro desse novo cenário. E aí se coloca também um desafio para o judiciário. Como é que eu interpreto essas mudanças tecnológicas e a capacidade de governos, empresas e sociedade dentro desse novo cenário? Então, é um desafio muito grande, né? Tem juiz que não sabe o que é um servidor web, né? Todo o judiciário está sendo migrado para o digital. Então, eu acredito que esse desafio é o de um governo, pensando ele na esfera do Estado, mas isso vai além, vai para a sociedade, vai para as empresas e assim sucessivamente. E a grande bola da vez é o diálogo. Como é que eu estabeleço o diálogo dentro desse novo contexto? E dentro desse diálogo, é possível que o governo fique nas redes convencionais ou vocês acham que é preciso que o governo trabalhe com redes alternativas para melhorar esse diálogo com o cidadão, para horizontalizar essa comunicação que precisa ter entre a sociedade e o nosso governo em todos os poderes? Não, eu acho o seguinte, quer dizer, é óbvio, né, que essas redes, plataformas, acho que a gente tem que separar o que é rede social e mídia social. Né? Mídia social são as plataformas, Facebook, Twitter, as pessoas chamam de rede social. Rede social são as pessoas. Né? Então, por exemplo, uma rede social de pessoas que giram em torno dos produtos, serviços e estratégias do SERPRO são as pessoas que usam Facebook, Twitter, YouTube, né? Que são várias plataformas de mídias sociais diferentes. Mas o que é a rede social? São as pessoas que se aglutinam em torno de um objetivo comum, de uma estratégia comum, etc, etc. Né? Então, essas plataformas de mídias sociais usadas pelas redes sociais que fazem manifestações, pelas redes sociais que atuam dentro do governo, são hoje uma das principais fontes de espionagem, né? Já que nós estamos falando, o assunto está tão em moda, né? De espionagem do governo americano, do governo Obama.
né? Então, isso foi revelado recentemente. Quer dizer, então o Facebook, o Twitter, os softwares da Microsoft, etc., etc., é o principal espaço de espionagem. Então, isso é um problema. O Julian Assange, no seu último livro, ele revela um dado que é muito importante, uma preocupação que é muito importante. Ele diz que, historicamente, os governos construíram sistemas de espionagem, seja qualquer governo, né? A NSA, o Echelon nos Estados Unidos. Mas ele acredita que hoje, de forma talvez não intencional, ou pode ser até que sim, que a gente viu agora, né, que essas plataformas do Google e do Facebook, principalmente hoje, né, dão possibilidade de espionagem, são plataformas superiores àquelas construídas pelos governos, como a NSA e PRISM, porque ela contém um conjunto de informações do cidadão, dos movimentos sociais, que basta um mandato extrajudicial de um juiz americano, que o Facebook e o Twitter vão ter que entregar aquelas informações que são privadas e que deixam de ser privadas, né? Então hoje o governo espiona de forma legal, através de mandatos extrajudiciais ou de mandatos judiciais nos Estados Unidos, todos os brasileiros que estão no Facebook, no Twitter e no Google, né? E de forma ilegal, como foi revelada recentemente, através de porta dos fundos, etc, etc. Então, claro que uma plataforma como essa serve muito mais para espionagem do que aquela própria plataforma, estrutura montada pela NSA historicamente. Então o Julian Assange alerta para isso, né? Que são estruturas de espionagem. Óbvio, as pessoas estão ali. Então, se nós quisermos fazer uma política de comunicação, nós não podemos pensar só nas redes alternativas, que eu acho que o Vicente pode falar mais das redes alternativas como um dos autores, né, de uma das redes mais importantes do Brasil. Então, a gente tem que estar, infelizmente, a gente tem que estar onde as pessoas estão. Então, as pessoas ainda estão no Facebook, ainda estão no Twitter, né? Então, acho que a gente tem que fazer esse modelo híbrido. Ao mesmo tempo que a gente constrói alternativas de redes livres, confiáveis, que garantam a privacidade dos cidadãos que estão participando delas, mas, ao mesmo tempo, também interagir de alguma forma, sabendo, né, que todas as manhãs nós vamos ter que entrar no Facebook e dizer bom dia, Obama. Eu concordo muito com o Marcelo dentro dessa perspectiva híbrida. E eu sempre ressalto que existe dentro do próprio movimento de software livre um debate sobre usar ou não usar o Facebook. A minha posição é, se possível, não use, né? Mas se você for usar, use consciente. Então, o Oi Obama, ele é um uso consciente, ou seja, você está entrando lá, você está interagindo, mas saiba dos impactos e dos resultados que aquela ação pode ter. Então, eu, por exemplo, trabalho com mídias sociais. Durante muito tempo, eu relutei entrar no Facebook porque ele é uma plataforma proprietária de uma grande multinacional que tem interesses particulares. E aí a gente trabalha, no caso eu, na Colivre, para o desenvolvimento de plataformas livres para montagem de rede social. Só que aos poucos eu percebi que eu tinha que entrar no Facebook até para entender como é que ele funciona, porque, querendo ou não, a maioria da população mundial que usa a internet está no Facebook. Então, eu uso, mas uso de uma forma estritamente profissional. E evito, por exemplo, como me comunicar do ponto de vista pessoal dentro do Facebook. E aí, pensando do ponto de vista do governo ou de qualquer outra empresa, eu acho que isso tem que ser pensado, é uma estratégia. Tá? E se pensar que você tem que usar aquilo da melhor forma possível. Eu lembro, por exemplo, Marcelo, me permita colocar aqui esse exemplo, na campanha da Dilma de 2010, a Colivre fez parte, junto com o Marcelo, do time da campanha. E o desafio era fazer ou não fazer uma rede social própria. E muita gente, principalmente comunicólogos de uma era antiga, falava, não, basta um portal e usar as redes sociais proprietárias que já está tudo resolvido. E eu me lembro de um fato que é importante a gente ter colocado aqui, de ser registrado, inclusive, publicamente. Na véspera da eleição do segundo turno, a gente tinha como meta pegar os 22 milhões de votos da campanha da Marina, que foi uma campanha de internet também muito bem feita, que com 1 minuto de televisão conseguiu 22 milhões de votos em 2010, e trazer para Dilma. E aí, no debate da Globo, isso era na sexta-feira, a Bruna Rosa, que é a coordenadora da fanpage da Dilma, que tinha 50 mil seguidores, liga para a gente desesperada, olha, a fanpage da Dilma saiu do ar. Imagine, a candidata, a futura presidente do país, a fanpage dela, no debate da Globo, que era o debate mais importante, na véspera da eleição, na sexta-feira saiu do ar. E no sábado, o Facebook manda um e-mail para a coordenação de campanha, informando que a rede tinha saído do ar porque tinha tido muita denúncia de spam. Bom, eu não quero cair aqui nas hipóteses dos motivos pelos quais levou o Facebook a tomar essa atitude, porque pode ter sido tanto uma manifestação política do Facebook em relação a quem deveria ganhar ou não a eleição, como pode ter também uma ingerência técnica, porque, querendo ou não, 40% a 50% dos usuários de uma rede social hoje são spammers.
E eles podem ter robozinhos lá que automaticamente façam isso. Mas a questão mais importante aí não é essa. É qual era a autonomia, né, que a coordenação de campanha tinha em relação ao Facebook? Nenhuma. Mas a campanha só não foi para o ralo do ponto de vista da internet, das redes sociais, porque a gente tinha uma plataforma autônoma que garantia a mobilização de conteúdo e interagia com as outras redes e garantia o debate no ar, independente do Facebook. E é essa questão que se coloca, que aconteceu, né, na campanha de Dilma, que se coloca para governos, para empresas. Ou seja, eu tenho autonomia tecnológica mediante as mídias sociais que eu uso para dialogar com essas redes sociais. Esse é o ponto. Eu acho que essa é uma questão relevante que precisa ser levada em consideração. Eu acho que não resta dúvida que o governo precisa ter uma plataforma que ele domine tecnologicamente e de códigos auditáveis, né? Eu acho que isso é evidente e ficou mais evidente ainda depois esses fatos revelados, que a gente falou isso há tanto tempo que eu acho até, eu tenho feito essa autocrítica, eu acho que nem nós acreditávamos que, apesar de a gente falar, que eles faziam tanta espionagem, né? A gente dizia quase como para assustar todo mundo, mas... e às vezes a gente achava assim, pô, nós somos paranoicos. Mas, bom, a vida mostrou que a coisa era exatamente assim como se imaginava, da pior forma possível. Então, não resta dúvida que nós temos que ter uma plataforma controlada tecnologicamente por nós temos que ter uma plataforma auditável, nós temos a felicidade no Brasil de termos aqui desenvolvedores de plataformas, essas chamadas alternativas, mas que são de alta qualidade, né? A Colivre tem essa plataforma, o Serpro usa essa plataforma internamente, que é o Nosfero. Agora, o Marcelo tem razão, nós também não podemos nos transformar numa ilha nesse processo todo, achando que estamos nos comunicando com todo mundo, porque se essas pessoas que estão fazendo as suas manifestações, e nós estamos considerando justas manifestações, nós temos que ter um canal de comunicação com essas pessoas, porque senão nós vamos criar a nossa rede e talvez fiquemos nós falando de nós mesmos, nos elogiando, e aí quase que voltando ao modelo tradicional, né, de que nós nos bastamos em nós mesmos, né? Não, nós temos que chegar nessas pessoas. Se essas pessoas estão nessas redes, nós não podemos desconsiderar isso, né, e temos que chegar lá também, né, e, claro, com toda essa preocupação da segurança, mas se as pessoas estão lá e fizeram essa opção de forma livre de estar lá e dar oi para o Obama e tal, nós temos que também chegar para conversar com essas pessoas lá onde elas estão, porque senão seria o chamado gaiola de Faraday, né, uma grande capacidade energética que não dispara para nada. Então essa situação mista, para mim, parece a situação evidente, né? Quer dizer, a rede do governo própria, auditável, né? Mas se comunicando com todas as redes que estão, onde as pessoas efetivamente estão. E a gente começou o programa falando dos números, né, crescentes de smartphones, e uma coisa que eu queria que a gente pudesse conversar agora é a respeito de como que está o governo, como que o governo está se preparando para isso, como é que o governo está disponibilizando serviços de governo eletrônico em versões mobile, para poder atender esse cidadão que está lá na ponta, já com o smartphone. E hoje a gente já tem bons exemplos de soluções desenvolvidas para esses aparelhos, e qual é o cenário que a gente pode ter da evolução disso? Eu acho que temos bons exemplos, eu vou procurar citar alguns deles, mas nós ainda precisamos um planejamento mais consistente, né? Nós estamos ainda atendendo por demandas. Nós, por exemplo, hoje fazemos a medição de obras do DENIT através de tablets, onde se fotografa, se faz o posicionamento georreferenciado daquela obra, e pode-se disparar ali a medição, inclusive para diminuir o tempo de pagamento de faturas no caso do DENIT. Nós hoje temos para os smartphones e tablets localização das unidades da Receita Federal, que traça o mapa
da onde a pessoa está, até onde a pessoa deve ir. Nós temos uma série de serviços hoje da Receita Federal nas aduanas de entrada de bagagem, aquela ficha, ela não precisa mais ser preenchida à mão, pode preencher no smartphone e chegar ali com até Bluetooth e fazer a transferência da ficha sem nenhum preenchimento mais manual. Então, existem uma série de serviços que nós estamos trabalhando, temos uma loja já virtual do Serpro para essa prestação de serviços, usando as diferentes plataformas, mais pesadamente aí a plataforma da Apple e do Android, mas evidentemente que há uma necessidade de uma estruturação melhor de todos esses serviços, aqueles serviços que dizem mais respeito, inclusive, às necessidades que estão aí emergentes. Nós estamos disponibilizando também agora para a área de saúde, devemos estar com algumas soluções na área de educação, para que haja uma interação maior desses serviços com a população, que cada vez mais atua aí através de smartphones e tablets, e por isso que a gente tem que evoluir mais ainda. Mas estamos fazendo, temos uma capacidade tecnológica de fazer, estamos fazendo de uma forma muito rápida na medida que as demandas têm surgido. O imposto de renda pelos tablets, que nós lançamos esse ano, e o ano que vem vamos ter uma consistência ainda maior do imposto de renda no tablet, mas nós precisamos virar um pouco essa lógica. O Serpro ele tem essa característica de ter uma excelente estrutura na máquina arrecadadora, mas nós temos que levar esses serviços, essa capacidade tecnológica do Serpro para para a prestação de serviço do dia a dia ao cidadão que mais precisa de Estado. E a gente viu que não é mais esse cidadão que teve esses anos de inclusão, ele tem um smartphone na mão, ele tem um telefone celular na mão. Um SMS, por exemplo, é uma facilidade de comunicação pouco usada. As pessoas muitas vezes têm no Brasil o número do telefone celular, mas não tem o endereço da sua casa. Então, fazer convocações, por exemplo, do Cine, de oportunidades de emprego por SMS é muito melhor do que mandar um fonograma, porque é muito mais fácil localizar as pessoas. Então, usar essas tecnologias para essas camadas sociais, visto que essas camadas sociais hoje têm um equipamento na mão, que permite acesso a esses serviços. Perfeito. Cada vez a gente tem que entender o seguinte: cada vez mais as pessoas vão usar a internet por dispositivos móveis, cada vez mais. Então, aquela ideia de que as pessoas acessam a internet sentado numa mesa com um desktop na frente, vai ser cada vez uma minoria. Então, acho que sempre quando se pensa no desenvolvimento de soluções de governo, tanto os serviços como a comunicação do governo, ela tem que estar preparada para interagir com as plataformas de smartphone, por essa realidade. Então, adaptadas, portadas, que a pessoa possa ler com qualidade. Então, quando o cara tira uma foto ou faz um vídeo, ele já tem que pensar que a maioria, mais de 70% vão ver o vídeo no smartphone, não no desktop. Então, dependendo do tamanhinho que tu botar, enfim, para vocês que são de comunicação, no smartphone vai ficar ruim. Então, acho que tem que adaptar toda uma linguagem comunicacional, tanto dos serviços como dos sites, dos portais, para que ele possa ser bem utilizados, quando o cara vira a chavezinha ali de quero visualizar como site ou como smartphone, já tem essa possibilidade em cada smartphone. Então, acho que o Serpro deve ser uma tarefa gigantesca, portar tudo que o Serpro tem em portais, que tu pode ler no smartphone, mas como portal, mas para a alternativa de ler como lista de itens, eu não sei exatamente como chama, pode me ajudar aqui, mas assim, no smartphone tu pode ver um site como site, mas se esse site estiver portado para smartphone, tu vê ele de uma forma mais simplificada, do que ficar andando para lá e para cá para ver o lado direito, andando para lá e para cá para ver o lado esquerdo do site, porque o site não cabe dentro do smartphone normalmente. Então o cara tem que estar fazendo aquela ginástica de corda. Mas existe desenvolvimentos. E a outra é o desenvolvimento de aplicações, que eu acho que o Amazônia já está fazendo. Então, por que não pode ter uma aplicação na loja do Android, para fazer o imposto de renda, uma aplicação para pagar a multa do Detran, uma aplicação para Android, então que são aplicações razoavelmente fáceis de desenvolver, mas que são feitas que o cara não precisa entrar no site para fazer o serviço. Ele compra a aplicação e ele tem lá um botãozinho que ele aperta no celular dele para fazer o imposto de renda. Ou ele tem um botãozinho para utilizar outro serviço do governo. Então acho que é o futuro. Acho que as duas revoluções, assim, agradecendo o Serpro pelo convite de estar aqui, me despedindo desse Concege, que para mim foi
maravilhoso, né? Um evento que se consolida e está cada vez mais forte. Aproveitando para dizer que isso, a grande revolução que nós estamos enfrentando é por esses dois fenômenos, né? A internet e a mobilidade. Então, pensar sempre que as pessoas não vão estar mais numa mesa lendo a nossa informação. As pessoas vão estar caminhando, né? As pessoas vão estar no banheiro, as pessoas vão estar na cama, né? No ônibus, né? Acessando o SERPRO, acessando os serviços de governo. Só para acrescentar, né, eu acho que o SERPRO está dando grandes passos nesse sentido, mas eu acho que o grande desafio que eu acho que o governo ainda precisa incorporar é uma coisa que é muito própria das comunidades de software livre e das empresas e organizações que trabalham com software livre, que é a cultura da abertura, né? Então, eu acho que o governo tem que entender, e inclusive a própria empresas como o SERPRO, até a própria Colivre, que existe inteligência fora do seu contexto organizacional. Então, assim, abrir para chamadas públicas, para a construção de applets, enfim, de programinhas para celulares, etc., é uma coisa interessante e que ainda não está sendo feita, né? E um exemplo prático é a própria visualização da programação via tablet do Concege, que foi feita por um programador de software livre lá da Bahia, lá do Recôncavo, o Willy, e ele criou o Clips, né, o nome desse softwarezinho, e o pessoal do Concede, ele na verdade fez uma amostra grátis para o Fizzly, e o pessoal do Concede já pegou e customizou e utilizou. Mas assim, ou seja, veio de fora do SERPRO, né, essa tentativa. De repente, toda a programação no aplicativo de Android, né? Com uma interface voltada para tablets e smartphones. Então, eu acho que o que o Willy fez, na verdade, pode ser incentivado pelo governo, porque ele fez de forma voluntária no tempo livre. Mas será que surgissem editais, né, para, por exemplo, projetos ou especificações para um aplicativo mobile para Receita Federal, ou para locação de vagas em hospitais, para matrícula escolar, ou para outras coisas que o governo nem pensou, mas tem vários geeks e nerds. O pesado já foi feito, né? O pesado já foi feito, que o SERPRO já desenvolveu, então esses aplicativos para celular é um programinha pequenininho. Eu vou dar um exemplo para vocês. O problema é que quando a gente pensa em governo, numa solução, a gente pensa fim a fim. E nós temos que mudar a cabeça disso, né? A integração de nuvens, as nuvens híbridas, também vai fazer com que a gente pense diferente sobre isso, de fim a fim. Vou dar um exemplo exatamente da aplicação de visualização do imposto de renda, na condição do imposto de renda. Não a entrega do imposto de renda, mas a visualização. Eu quero ver o meu imposto de renda e a Receita Federal encomendou, e nós fizemos essa visualização, inclusive o pessoal da Bahia que fez essa visualização. Quando nós fomos portar nas lojas esse Apples, já existiam 5 de outras pessoas que tinham feito, que já tinham tido a necessidade e já tinham feito. Um cobrava R$1, o outro não cobrava nada, e assim por diante. E assim, é um desafio para o programador autônomo dar sustentabilidade a um projetinho como esse. Se de repente tendo editais e financiamento público que viabilize e mantenha iniciativas como essa, eu acho que é uma coisa muito bacana do governo para estimular com mais rapidez, né, e dentro de uma cultura de colaboração e abertura, todo esse processo de oferecer soluções tecnológicas para a sociedade a partir de propostas tecnológicas da própria sociedade. Para a gente encerrar o nosso debate, eu queria que vocês pudessem nos explicar qual é a proposta desse novo ambiente de participação social do governo. Bom, nós estamos nesse momento usando a plataforma, né, junto com a Secretaria-Geral da Presidência da República, para fazer uma consulta, né? Nós estamos consultando sobre a legislação de participação. Quer dizer, na verdade, a plataforma, que tem uma robustez muito maior do que está sendo utilizada, mas ela está sendo utilizada para iniciar o debate sobre participação a partir da consulta da própria legislação, da própria medida legal que a presidenta vai tomar sobre a abertura do governo nessas suas relações, né, dar alguma estabilidade para essa relação de diálogo com a população. Essa ferramenta ela tem uma capacidade de gerar novas soluções, de maior interatividade, e nós certamente estaremos aí ao longo dos próximos meses fazendo uma evolução à medida em que os passos da própria lógica de participação forem evoluindo, a ferramenta vai sustentando novas interações aí com a sociedade brasileira, né, estando ela dentro do território nacional ou fora, mas dando uma capacidade diferente do governo de dialogar a partir daí. Nós entendemos que existem
ainda outras plataformas de comunicação, de diálogo no governo, mas a tendência natural é que essa plataforma passe a ser a plataforma de relacionamento do governo federal brasileiro com a sociedade. Ela está toda ela portada tecnologicamente na solução do Nosfero, né, que é a solução desenvolvida pela Colivre, e que nossos técnicos, inclusive de Salvador, se não me engano, profissionais que passaram no nosso concurso que eram desenvolvedores originais, inclusive, do projeto, e que certamente vai demandar aí uma parceria muito maior entre o SERPRO e a Colivre, para que a gente possa se beneficiar dessa evolução tecnológica que estamos desenvolvendo, e até mesmo nos fazer novos desenvolvimentos, de forma conjunta ou de forma de contratação, para que essa plataforma venha a ser uma plataforma que ajude o governo a se relacionar, a dialogar nesse novo ambiente social, que é o ambiente social da tecnologia da informação, que hoje está balizado nesses chamados aí pilares do nexo das forças, que é a questão da mobilidade, que é a questão das nuvens, que é a questão da customização, ou seja, do uso pessoal de aparelhos para qualquer coisa. Então as pessoas, além de estar com o seu smartphone, estarão trabalhando também com o seu próprio smartphone. Então, isso no nexo das forças é chamado de customização, e de grandes sistemas de informação, de big data. Então esses 4 elementos aí são os elementos que nos auxiliam no planejamento futuro da tecnologia da informação no governo federal, especificamente no SERPRO, e certamente para isso essas ferramentas serão usadas até mesmo em outros contextos. Claro que há uma preocupação grande nisso, mas, por exemplo, por que o Comprasnet eu não posso ter um ambiente de rede social? Por que todo ambiente do Comprasnet tem que ter uma formalização maior? Por que o ambiente de gestão de recursos humanos da União eu não posso ter uma rede social dos advogados, uma rede social dos que trabalham na área médica? Então, essas ferramentas certamente vão impulsionar aí a modificação em vários outros serviços, além de atuar numa necessidade específica de comunicação do governo hoje com a sociedade de forma aberta. Eu queria acrescentar assim, só eu acho fantástico isso que está sendo feito pelo governo federal, essa possibilidade de criar um espaço de interação, não só para que as pessoas possam ir lá, e inicialmente isso está sendo feito dessa forma, sugerir, criticar iniciativas que o governo está tomando, como projetos, decretos, medidas, mas que a gente possa avançar mais do que isso, que as pessoas possam, a partir de temas organizados numa plataforma de rede social, iniciar a construção da política pública, vinda de baixo para cima. Vou dar um exemplo. A resposta às manifestações das ruas, a Dilma fez um pacto de 5 itens, que é educação, saúde, estabilidade econômica, mobilidade urbana e, acho que se eu falei educação, enfim, reforma política. Então, 5 pactos. Isso é uma proposta fantástica, que teve uma aceitação da população na pesquisa do Datafolha bastante grande, 68% a favor da Constituinte e 73% a favor da reforma política. Mas quando isso volta para o terreno da negociação tradicional, do parlamento, da correlação de força dos partidos, da chantagem que existe nesse processo todo, que é isso que as ruas estão indignadas, a coisa começa a recuar. Começa cada vez mais, então já não é mais constituinte, já não é mais plebiscito, já é referendo. Então a gente está acompanhando, depois do anúncio da Dilma, uma pressão para que a proposta inicial do governo seja recuada. Se nós tivéssemos esses 5 pactos já numa plataforma de rede social de consulta e de debate, a gente podia, por exemplo, na questão da mobilidade urbana, que é a que mais me dá vontade de ajudar a participar, estar discutindo quais seriam as soluções para cidades, ciclovias, etc., com técnicos, intelectuais, participantes de movimentos sociais, ajudando a construir o que seria uma política pública nacional de mobilidade urbana. No caso de toda essa polêmica aí com os médicos, um dos temas é saúde. Então a gente podia estar discutindo essa questão dos médicos estrangeiros, não médicos estrangeiros, numa plataforma de mídia social do governo. Então acho que eu vejo que isso que está sendo construído pelo SERPRO e com a Secretaria-Geral da Presidência da República, a partir de vários arranjos tecnológicos, mas principalmente em cima da plataforma Nosfero, desenvolvido por uma cooperativa brasileira, é fantástico e dá essa possibilidade. Então eu vejo isso como um salto, que o governo, não só para responder às ruas,
né? Mas também para dar continuidade desse processo de qualificação e melhoria da democracia que tem sido feito ao longo desses últimos 10 anos. Quer dizer, então, as pessoas, eu acho que estão nas ruas protestando, não porque elas são contra a democracia, né? É que elas estão achando que essa democracia representativa e todo o cenário, né, dela, né, ela já não responde mais às necessidades das pessoas. Se as pessoas no dia a dia, nas mídias sociais, né, tomam decisões de uma forma para marcar um encontro, para comprar um livro, para discutir como é que vai ser a festa, né? Por que a relação com o governo tem que ser de uma forma totalmente diferente de como as pessoas vivem e fazem as suas demais relações? Então, acho que as relações, como as pessoas convivem diariamente hoje, as mídias sociais, as redes sociais, fazem parte da nossa vida, então não é o mundo virtual separado do mundo, né? Então a relação com o governo tem que ser da mesma forma, né? Não pode ser de uma forma diferenciada. Não, reclama para o meu call center, né? Não, o cara vai reclamar no Twitter do governo e o governo tem que estar preparado para ouvir aquela reclamação e tomar providências, ou responder para o cara por que não foi possível, né? Tem uma experiência legal em Sergipe, né? Que é isso, eles montaram uma estrutura de serviço, claro, uma prefeitura, que é mais, né, Aracaju, mas é isso mesmo, né? Queima uma lâmpada, o cara tuita. Eles eliminaram o 158, que eu acho que é onde a prefeitura recebia a reclamação, porque era um monte de gente e não funcionava direito. E resolveram receber tudo por Twitter e por Facebook. Então o cara reclama lá, a lâmpada queimou na rua tal. E isso chega no departamento lá da lâmpada, o cara vai lá e conserta a lâmpada. É um exemplo pequeno, né? Mas que a pessoa está usando aquele mesmo negócio que ele está fazendo para fazer outras coisas, que é o Twitter e o Facebook, e está interagindo com o governo para melhorar a qualidade do serviço público, né? Então, acho que na construção de políticas mais complexas, políticas de educação, de saúde, de mobilidade urbana, eu acho que essas plataformas e tantos outros assuntos, né, pode ser discutido perfeitamente. É um grande avanço. Parabéns ao SERPRO e à Secretaria-Geral da Presidência por essa iniciativa. Eu acho que, só acrescentando que, além dessa inovação e dessa grande atitude do SERPRO junto com a presidência de adotar uma plataforma nacional, ou melhor, que surgiu no Brasil e que é livre, eu acho que é importante ressaltar também que tanto o SERPRO como a presidência, eles estão entrando num contexto de participação social, no sentido de construção colaborativa dessa plataforma. Então, é uma plataforma que ela em si, ela envolve todo um contexto de colaboração que, além do SERPRO, a Presidência da República, a Colivre, tem aí a Universidade de São Paulo, a Associação softwarelivre.org, tem o Instituto Paulo Freire, tem o Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Então, assim, e outras mais organizações que eu posso ter agora não mencionado aqui, tem organizações, inclusive, fora do país, que já usam essa mesma plataforma, cooperam dentro de um projeto internacional de software livre que surgiu no Brasil, que surgiu no Nordeste, tá, e que hoje está sendo usado de uma forma mais justa, né, para a construção da política nacional de participação social. Então, é algo altamente coerente, inclusive a própria metodologia para a construção da plataforma, que é algo bem complexo, pode também tentar ser reproduzida metodologicamente para dentro da plataforma para a construção de políticas públicas. Tá? Então, eu acho que essa inovação é importante ressaltar, não apenas do método de ouvir a sociedade, que, né, pelo clamor da sociedade a presidência dá uma resposta à altura, mas também a própria construção do meio da mídia social, né, que foi usada para isso, dentro de tecnologias livres, abertas, através de um ecossistema colaborativo. Acho que isso também é importante ser ressaltado. Isso, e aí, mais uma vez, parabéns à presidência e ao SERPRO, não apenas de ter usado, né, porque usar software livre é fácil, o difícil é você adotar a cultura de colaboração comunitária, colaborativa, que envolve diversos atores, e isso é muito difícil. Eu só queria fazer um pequeno, que o Marcelo estava falando aqui, eu estava pensando, né? O processo, inclusive, da democracia representativa que se iniciou na Grécia, tinha como explicação a impossibilidade de juntar todo mundo num único ambiente para decidir, né? Só que agora a tecnologia permite, né? Então, o argumento, inclusive, da construção da democracia representativa com a tecnologia fica questionável. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no debate da TV SERPRO. Esse debate e os outros debates que foram gravados no CONSED de 2013, assim como toda a cobertura do Congresso, você pode acompanhar no endereço da TV SERPRO no www.tv.serpro.gov.br.